Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Meu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite, estamos começando mais uma live do Espaço. Primeira do ano, é verdade. Eu acho que eu já tinha esquecido que era a primeira do ano. Isso porque o Júlio falou, né? Primeira do ano, primeira de muitas, né? Continuar um trabalho que a gente já vem feito há bastante tempo. Inclusive, tá cheio de vídeo lá no canal. Os primeiros vídeos é até interessante de ver, porque na verdade era só o áudio, né? São muitos assuntos, tem algumas... Como que fala? Eu esqueci o que eu ia falar agora. Ignore, depois a gente corta. Então, a hora que você lembrar, você fala. A hora que eu lembrar, eu falo. Não, eu lembrei. Tem uma vivência lá do karma do Osai. Tem vivência. Visualização ativa. Isso. Tem uma visualização ativa para queima do karma, é isso? Aqui do karma, da Inata. Tem várias. Ativação da Inata. Tem muita coisa legal lá, gente. Acho que tem mais de 300 vídeos. Preciso me atualizar das contas, mas tem coisas muito interessantes que com certeza, quando você olhar lá, vão falar para sua alma e você vai ver o que for necessário para você no momento. Então curtam, compartilhem o nosso vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Sempre vai ter coisa nova. E é isso, certo? Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, melhor que a semana passada. Começar mais uma reunião de muitas que a gente vai ter esse ano, que a gente tem feito, graças a Deus. A gente passou todo esse mesmo no período da pandemia, a gente não parou nenhum dia, nunca deixamos de fazer live, A gente continuou o trabalho tanto das lives, como também o trabalho do nosso grupo lá do Ação do Amor, que é um trabalho que a gente faz beneficente para ajudar as pessoas de rua e os necessitados que às vezes moram em casas, Tem suas casas. Então a gente conseguiu, mesmo nesse período aí da Covid, continuar esse trabalho que a gente tem feito. E com certeza os desafios que vierem em 2023 não vai nos parar também, Então tem o trabalho de quinta-feira aqui, a gente começa às 7h30, começa a live às 8h. E o de sábado, que a gente faz meditação das 8 da manhã até umas 8h30, um pouco mais. E aí tem os atendimentos que a gente faz nas macas aqui com as pessoas, Os atendimentos mais voltados à questão da área da saúde. Então aqueles que quiserem vir, sejam bem-vindos a qualquer dia das nossas reuniões. E a gente estava falando de um assunto, porque a gente começa às 7h30 e normalmente a gente faz um bate-papo, como a gente não tem pretensão de converter ninguém a religião nenhuma, não somos, não seguimos assim uma doutrina propriamente dita, Nós só nos intitulamos universalista, porque o universalismo ele contempla todas as religiões. Então a gente dá esse nome por conta de contemplar todos os segmentos religiosos, as pessoas que são, se podemos falar, facilitadores de outras religiões também são convidados a vir aqui. É um espaço livre, quem quiser vir, se for padre, pastor, o que for messiânico, budista, O espaço nosso é aberto. E a gente estava falando de um assunto agora, que a Simone trouxe e que eu acho que é muito pertinente a gente continuar nessa mesma linha de pensamento, que é o que me tem vindo muito para mim sobre essa questão. Ela deu um exemplo de a pessoa ter uma esteira ergométrica em casa e a esteira fica jogada no canto lá e nem usa, Lá de vez em quando fica enfiada lá no canto lá. E a gente sugere para o outro fazer, usar, ir fazer academia, cuidar da saúde, mas a gente acaba não fazendo. E aí ela fez uma correlação, um link, de Deus, que é a mesma coisa.
né? A gente fala de Deus, Deus tal, mas Deus é um negócio que parece que fica longe da gente, fica lá no canto lá. O dia que precisa, o dia que... Se o médico falou, se não fizer, você vai morrer. Aí você vai lá, vai fazer lá. Aí melhor esquece. Aí você vai fazer esteira, tem que fazer um mês, você faz, depois larga no canto. Então, tal qual isso, ela deu esse exemplo da esteira e outros atributos aí, né? A gente observa que é desse mesmo jeito, na questão de Deus. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda, nós não priorizamos isso. A pessoa que prioriza a saúde dela, ela vai lá, ela vai na academia, ela usa esteira toda semana, e enfim, ela prioriza isso, quem prioriza a saúde. E quem prioriza Deus também tem essa mesma proximidade, ele naturaliza Deus em si mesmo. Então ela fez esse comparativo, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que eu acho que é o que falta em nós, ou na maioria de nós, é a gente dá essa prioridade, né? E dar essa prioridade e ter esse entendimento, né? Que entendimento? Saber do que é, por que é, como é, o quanto é, né? E ela falando dessas questões aí, me veio muito claro à mente, a gente estava falando disso semana passada também, de uma forma muito aberta. Como seria se a gente tivesse um encontro com Deus? Como que é para vocês ter um encontro com Ele? Né? Vê-lo diante de vocês, poder conversar com Ele. Como que seria isso? Como seria, por exemplo, vivenciar o que os apóstolos vivenciaram, né? De estar junto com Jesus lá e chegar Moisés e Elias lá no Monte Tabor e conversar com Jesus diante dos apóstolos. Como será que seria viver essa experiência, né? Algumas pessoas têm visto, acompanhado aqui, elas sabem bem disso. Na doutrina espírita, quando Kardec se preocupou em tentar entender um pouco os fenômenos espíritas, na época era mesa, se falava mesa girante, né? Então ele perguntava um negócio, punha um abecedário no chão lá, e a mesa erguia o pé e batia uma vez, duas vezes, cada batida tinha um significado. Depois puseram um copo d'água lá que ia nas letras lá, né? E logicamente Kardec, sendo um cientista, ele, além de perguntar verbalmente, ele começou a perguntar mentalmente para a mesa. E a mesa respondia as perguntas que ele fazia na época do mesmo jeito, através das batidas, através do pé da mesa lá, né? As chamadas mesas girantes. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar essa questão da mesa girante. E quando ele pergunta, né? Como que pode uma mesa destituída de cérebro responder uma pergunta que eu estou fazendo mentalmente? Olha só, né? E aí a mesa responde para ele, né? Mas não é a mesa que fala. Ele falou, mas então quem que fala? Ele falou, somos nós, né? Mas nós quem? Aquilo que vocês chamam de mortos. Somos nós que respondemos para vocês, né? Então, como seria vivenciar essas experiências dessa forma, né? Como seria estar com Francisco de Assis e vê-lo conversando com Jesus todos os dias em pessoa, né? Quem conhece um pouco a história de Francisco de Assis deve saber disso. Como que seria, né? Tá ali você, Francisco, Jesus chega lá, começa a conversar, falar. Como seria isso? Não é? Como que vocês entenderiam isso? Como seria vocês estarem lá em algum lugar, né? Como a história de Moisés e a sarça ardente lá que pegou fogo lá, ele conversando com o fogo que estava na árvore lá. Como é que seria isso? Né? Paulo, apóstolo, quando ele está indo a Damasco lá para aprender Ananias, e Jesus aparece para falar com ele, né? E fala, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo pergunta para ele assim, mas quem és tu?
Aí Jesus fala assim, eu sou aquele que me persegue. Né? E aí Paulo fala para ele assim, que queres que eu faça? Então como seria para vocês viver essa experiência? Como seria você estar conversando talvez com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o teu professor, com o teu empregado, com o teu patrão, não importa com quem quer que seja. E de repente, usar o termo que é mais popular na nossa cultura, né? Do nada, Deus chega ali e começa a falar com você. Como Jesus, várias vezes, né? Quem lê o Evangelho já deve ter visto isso várias vezes. Agora não sou eu que falo mais. Agora é o Pai que está falando através de mim. Como seria para vocês chegar a Deus e falar? Como seria a sensação disso? Como seria o comportamento disso? Como ficaria gravado na memória? Porque quando a gente tem uma experiência com Deus, por mais que o mundo inteiro fale para você que é delírio, que é um surto, você sabe que não. Porque é algo surreal, é algo inusitado. Né? Então, como seria essa experiência para vocês? E aí, voltando no que a gente estava falando agora, da dedicação, da intenção pura, né? Voltando também aos evangelhos, e muita gente fala, mas eu não sei o que, eu faço isso, eu não consigo falar com Jesus, Deus não respondeu para mim, e né, todas essas coisas que a gente está acostumado a ouvir as pessoas, a maioria das pessoas falando. Algumas já não falam mais porque já tiveram experiências, né? Que Jesus não respondeu, que Deus se pediu, mas não sabe se Deus vai fazer ou não vai, né? Essa incógnita, né, que existe entre nós humanos e o Criador, que fica as perguntas, mas Deus não fala comigo. Tal qual ela estava dando exemplo da intenção pura de pegar e fazer academia todo dia, todo mês, todo ano, né? A vida inteira, para ter uma saúde boa. Será que se a gente tivesse esse mesmo compromisso com Deus, a gente, ou as pessoas, eu não posso falar isso, porque seria um contrassenso às experiências que eu vivo, eu me inseri no contexto, porque graças a Deus, Deus tem respondido as questões que eu tenho perguntado para Ele, como também a espiritualidade. Então não posso negar isso. Estaria sendo falso com Deus, com a própria espiritualidade. Mas, se vocês pegarem o Evangelho, o que Jesus fala? Aquilo que você desejar ardentemente no fundo do seu coração, assim será. Será que não está faltando você desejar realmente? Porque será que se Deus vê você querendo mesmo falar com Ele, será que Ele não vai responder? Né? Tem alguns meditadores, eu não vou citar nome porque todos falam do mesmo jeito, a grande maioria pelo menos, né? Inclusive tem uma frase que, essa é do Yogananda, ele fala assim, se você ainda não conhece Deus, é porque você não medita o suficiente. É porque você não medita, você não tem uma intenção pura de querer conhecer Deus. E aí a pergunta que cabe a vocês que estão aqui, quem está em casa, quem vai ver essa live amanhã, né? Essas coisas que a gente está falando do Evangelho é de mais de 2000 anos atrás. Então Jesus afirma, ele não fala assim, olha, se você for bonzinho, Deus fala para você. Se você fizer assim, Deus vai falar. Não. Aquilo, o que quer dizer aquilo? Qualquer coisa. Se tiver outra interpretação, vocês podem falar. Se tiver em casa alguém quiser falar, pode falar. A gente está aqui para interagir, né? Aquilo que você desejar
intensamente no fundo do seu coração, assim vai ser. Então, aqueles que reclamam que Deus não responde, que Deus não fala, será que se você pegar realmente, né? Que a Simone disse que ficou gravada na mente dela, né? Uma fala que a gente usa muito aqui para as pessoas que talvez ao invés de a gente ficar tão preso em orações tradicionais, a gente falar assim: Deus, mostra para mim o que eu preciso saber. Mostra para mim o que eu tenho que aprender. Mostra para mim o que eu tenho que melhorar. Né? Então, é uma frase curta, simples. E a gente vai lá e reza e passa tempo, talvez até meditando ou fazendo outros eventos de ordem ritualística, né? Será que se a gente fosse mais honesto, tivesse uma intenção mais pura e chegasse e falasse assim: Deus, eu tenho um desejo muito grande de conhecer o Senhor, né? Inclusive, uma das falas que o Yogananda tem, antes dele ter tido encontro com Deus, fala: Senhor, eu quero vê-lo face a face. Eu quero conhecê-lo face a face. Nós temos o salmo que a gente leu outro dia aqui, que Davi se dirige a Deus, falando o quê? Senhor, abaixa as tuas orelhas para ouvir aquilo que eu quero falar. Então veja assim, quanto que ele está determinado. Então talvez as respostas de Deus que não chegam até vocês, eu vou ressignificar a palavra porque não é o correto, não é talvez, com toda certeza, aqueles que não conseguem ouvir a resposta de Deus, você pode ter a certeza. Se você eu vou usar o exemplo da Simone, porque lembra mais da esteira, né? A gente lembra mais da esteira do que de Deus às vezes, né? Se você realmente pegar aí na esteira e falar: vou perder 30 quilos e vou me manter no peso até o dia de morrer, você fica. Agora, se fizer a esteira 30 dias, depois perder o peso, você vai na churrascaria ou sei lá fazer o quê, vai voltar. Sim. Né? Então, para aqueles que têm essa queixa às vezes, eu não sou médium. Jesus não fala assim: olha, aquele que tiver mediunidade de incorporação, aquele que tiver mediunidade tal, se ele pedir do fundo do coração, não, ele não fala isso. A qualquer um de vós, aquilo que você desejar no fundo do seu coração. O que quer desejar no fundo? É com vontade. Eu quero isso. Eu necessito disso. Eu preciso disso. Então, ao invés de reclamar das questões, de não ter a resposta de que vocês pedem as coisas para Deus, vocês saberem, terem, não é acreditar só não basta, precisa ter certeza, ter a certeza que se vocês começarem a desejar ardentemente, no fundo do coração de vocês, né? Se quiserem aproveitar o exemplo do Yogananda, Deus, eu quero vê-lo face a face, eu quero encontrar com o Senhor, quero vê-lo, quero ouvi-lo, quero senti-lo. Porque essas afirmações, elas não são nossas. Essas afirmações estão em todos os livros sagrados, falam a mesma coisa. Se vocês quiserem pegar os livros sagrados lá, usar os mais conhecidos, vocês vão encontrar isso lá. E hoje, com a graça da internet, se vocês pesquisarem todas as pessoas que tiveram e que terão experiências com Deus, são pessoas que realmente um dia, por algum motivo, ela falou: não, isso vai ser prioridade para mim. O dia, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, como a Simone falou, que na semana passada a gente falou assim, que eu disse que no mínimo, minimamente, mais de 10 vezes por dia, né? O que eu me lembro às vezes, eu repito isso: Deus, mostra para mim o que eu preciso saber. Porque como eu também não lido só com questões pessoais, eu lido com questões pertinentes às pessoas, né? Meu trabalho está ligado a esse tipo de coisa.
Então eu peço para Deus, mostra para mim aqui que eu posso, como eu posso ajudar essa pessoa, como que eu devo ajudar essa pessoa, né? E nunca tem faltado, nunca tem faltado, nunca eu falo coisas desse tipo e fica aquele silêncio estático. Sempre vem algo, ou um livro para ler, ou uma música para ouvir, ou uma oração para fazer, ou às vezes uma caridade para fazer, ou às vezes a pessoa tratar melhor alguém, ou cuidar melhor desse menino, enfim. Nunca fica aquele silêncio estático, como se você estivesse falando com paredes. Então, se vocês quiserem, pesquisem. Nós não estamos falando aqui de teorias, de técnicas, não estamos falando disso. Nós estamos falando o quê? Experiências. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar lá. Pessoas que tiveram experiências com Deus, pessoas que tiveram experiência com Jesus, pessoas que tiveram e têm com Nossa Senhora, e enfim, todos lá os avatares que vocês acharem interessante. Ou não, quando não precisa nem ser, né, usar o termo aí, o sistema angelical, mas com os próprios espíritos, né? Se vocês pegarem o livro dos espíritos, vocês vão ver que Kardec conversa lá com um monte de entidades, nem vou usar nome porque tem trocentas lá, que responde as perguntas. Então, ultimamente, eu tenho recebido orientações para que eu possa transmitir para vocês exemplos e experiências que facilite a naturalização de Deus na vida de vocês, como eu consegui fazer na minha. Porque eu já falei isso para vocês. Eu estava conversando um dia com o Yogananda, e ele falou, se você quiser, eu coloco você no colo de Deus. Você vai fazer umas coisinhas, né? Então, tudo bem. Isso foi em 2015. Demorou um ano, mais ou menos, para me saber o que acontecia. Porque depois que você conhece Deus, você vai ver na sua vida que você teve outras vezes com Ele, você só não lembrava que era Ele. A gente atribuiu às vezes aos espíritos, a sorte, deu certo, escapei não sei do que, né? Tive um livramento, aí cada um dá um nome para essas coisas. Mas quando você tem uma experiência, uma vivência com o Criador, vislumbra no cérebro, na consciência, pode ser coisa da infância. Pode ser coisa da infância. Me vem à mente agora, eu tinha 6 anos de idade, e veio um espírito, isso eu vou usar um termo comum aí, que uma usa mais conhecido, veio um espírito das trevas e que quis arrebatar o meu corpo. E eu vi que eu tinha 6 anos, eu era criança, e eu vi que eu não conseguia, não tinha força para me libertar daquilo ali. E eu vi que o espírito como uma criança, ia me matar naquele momento. E eu me lembro de ter falado isso. Falou, olha, o meu corpo você pode levar, mas a minha alma tem dono. E aí, como diz, tudo parou. Eu tinha 6 anos. E eu, me lembrando agora, né? Eu falei, minha alma pertence a Deus. O corpo, se quer levar, pode levar. Mas a minha alma é de Deus. E aí ele deixou o corpo e a alma, deixou tudo aqui. Não adianta puxar isso daí. Né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque talvez, só talvez, mas com muita assertividade, um grau bem alto de assertividade, o que falta para vocês é fazer isso. É ter essa convicção, que é assim que funciona. É assim que funciona. Deus funciona assim. Deus não funciona, porque eu vou fazer missa, com todo respeito à missa, ao culto, às reuniões, que é legal, bacana, é legal. Sim. Ótimo. Mas é a intenção que você põe naquilo.
E quando você põe uma intenção verdadeira naquilo, a resposta vem. A resposta vem. Então não sei quanto é importante para vocês terem essa proximidade, essa intimidade, essa liberdade de viver na presença de Deus. E aí, dependendo de quanto isso é importante, porque às vezes a pessoa gosta, ela quer ter uma religião e ela vai lá, como a gente fala, faz palestra e trabalha e faz cirurgia espiritual, ou se é em outro segmento religioso, faz outras coisas, cada religião tem os ritos dela, né? Se de repente fazer os ritos da sua religião tá bom para você, para Deus também tá bom. Ele não vai ficar bravo. Ele não vai ficar bravo. Não vai acusá-lo de nada, não vai fazer nada. Mas se há dentro da alma de vocês, porque se vocês saíram da casa de vocês, se vocês estão vendo esse vídeo na casa de vocês, se vocês vão ver esse vídeo amanhã, como disse a Simone, de alguma forma, nossa, eu achei legal, deixa eu ver esse vídeo aqui, né? E você começa a ver se a tua alma foi chamada para isso, se a tua alma está despertando para isso. Por que você não fazer uma caridade para você e dar isso para ela? Dá não religião, porque a religião nossos pais já nos deram. Nossos pais, nossos líderes religiosos, eles já deram isso para nós, a religião. Cada um de um jeito lá, tal, não importa, não estão aqui para ver o que é certo, o que é errado, se é o que é bom, não é isso. Esse não é o papel. Nós estamos falando aqui da sede que a alma de vocês tem de Deus e que vocês podem, se vocês quiserem, matar a sede da alma de vocês. Matar a sede da alma de vocês. Porque eu ou nós, seria injusto eu falar eu, porque vocês sabem que nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está junto conosco, a espiritualidade está junto conosco. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, estão nos vendo, você que vai nos ver futuramente, tem entendimento suficiente para saber que tal qual existe muita água para a gente tomar para matar a sede, Deus tem muito mais para dar, para saciar as necessidades. Que a gente está usando o exemplo da sede, que é água. Nós vamos ampliar um pouco. A alma não é só água. A ansiedade, o medo, a insegurança, a dúvida, a preocupação, a incerteza, a saúde, a paz interior, a luz. Pense numa alma iluminada. Como será que é uma alma iluminada? A benevolência, a compaixão, a mansietude que Deus pode. Pense, como será que é receber a mansietude de Deus na alma de vocês? Como seria isso? Se acordar, apesar de todos os problemas que a vida nos apresenta, os desafios que cada um tem, vai você acordar, seja 3 horas da manhã, seja 4 horas, seja 7 horas da manhã, seja meio-dia, no estado de mansietude. Não porque tem um valor no banco lá que garante o futuro, garante a velhice, garante a compra de remédio. Não estamos falando disso. Nós estamos falando daquela paz
da qual Jesus falou. Eu vos dou a minha paz. Não vos dou a paz do mundo, não dou a paz das coisas, mas eu vos dou a minha paz. Porque a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Então, será que a alma de vocês, ela não tem sede de passar pelos desafios que a vida tem, mas em paz, amando o quê? Tudo. As coisas mais agradáveis, as coisas menos agradáveis. Então, muito mais, eu acredito que, se vocês não concordarem, podem interagir, questionar. Muito mais do que água para matar a sede do nosso corpo físico, porque a sede ela está ligada diretamente ao componente biológico do nosso corpo. Né? Muito mais do que isso, Deus tem para saciar a sede da nossa alma, as sedes disso tudo. A gente citou alguns nomes, mas tem muito mais. O amor. Quantas pessoas que às vezes se queixam que elas não amam, não são amadas. Será que quem é amado por Deus precisa de outro amor? Uma pergunta que nós vamos deixar para vocês, e talvez a gente fale isso numa outra semana. Será que a pessoa que ela sabe, ela sente, ela vibra, ela vê que ela é amada por Deus, ela fala assim: o amor de Deus é bom, mas um outro amorzinho aí não vai fazer mal para mim? Ou será que ela fala assim: eu estou pleno, para mim tá? Como dizem as pessoas que têm experiências com Deus, né, vou usar um termo que me vem à mente. Então, de repente, um dia na sua vida, tudo para. Tudo vai assim, para o tempo, para tudo. E aí você vê Deus. E aí você vê que você não precisa de nada. Não falta nada. Não existe medo, não existe luz, não existe nada. Mas a gente, como dá nome para tudo, é um estado de plenitude, um estado de saciedade, um estado benevolente, um estado... Então, isso. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira querendo achar, né, vamos usar o termo que alguns usam aí, querendo achar a alma gêmea. Será que nós não nos contentaríamos de ter Deus do que ter uma alma gêmea? Então não pode ter alma gêmea? Pode ter Deus, pode ter alma, não vai fazer mal. A gente não é contra isso. Mas o que a gente está propondo para vocês, porque eu estou falando aqui em nome dos filhos da luz, que vieram em 2005 dos sóis infinitos, abençoar os aflitos, que buscam as graças de Deus. E são dessas graças de Deus que nós estamos falando para vocês. Aproveitem as graças dos homens, das mulheres, da vida, da terra, de tudo que está aqui. Aproveitem das graças. Mas se vocês tiverem a graça de Deus, vocês poderão até se beneficiar, mas vocês vão ver que é infinitamente pequeno. Tal qual nós demos a referência da água para matar a sede do corpo, como da capacidade de Deus de saciar todas as sedes de todas as nossas almas, de todos os universos. Não estamos falando aqui só do sistema solar, Via Láctea, né, os planetas, não. Nós estamos falando do cosmos. Isso é o cosmos para todos os seres sencientes. Porque a humanidade não é 1% da criação.
Imagina então o que é a criação. Então nós esperamos que nesta noite a alma de vocês, como disse a Simone, sempre grave alguma coisa e que vocês gravem isso na alma de vocês. Se vocês têm necessidade, se é isso que vocês buscam. Confiem, pesquisem na internet. As pessoas que tiveram experiência, como que teve experiência com Deus? Não precisa pesquisar os avatares, não precisa pesquisar. Tem muita gente, crianças, jovens, velhos, meia-idade, pessoas de todas as religiões. Elas falam a mesma coisa. E nós estamos exatamente no tempo do qual Deus nos disse que na hora certa, no momento certo, Ele se manifestaria no meio de nós. E se vocês quiserem considerar, essa é uma manifestação do Espírito Consolador, do Espírito Santo, que está trazendo para vocês essas informações, para dar sustentabilidade, para dar coragem, para dar força, para dar esperança. Não nos outros, como nós falamos na semana passada. Jesus não veio aqui para nós ficarmos idolatrando Jesus, louvando Jesus e se ajoelhando para Jesus. Não. Se vocês pegarem o livro, o que ele fala? Batei e abrir-se-vos-á, quer dizer, lá atrás. Buscai e achareis. Fala, vai correr atrás. Aquilo que vocês desejarem ardentemente no fundo do seu coração, assim vai ser. Ele não fala assim, aquilo que vocês pedirem eu vou fazer. Não. Todo o tempo, ou na maioria logicamente que tem algumas parábolas que ele se inclui, né? Aquilo que pedi a mim e ao meu Pai, nós vos concederemos. Então, é uma forma assim como isso foi lá atrás, é uma forma de nos dar um certo consolo. Mas a gente já está crescendo, a gente está ficando um pouco maior de idade. E aí você vai ver que, se você ler o Novo Testamento principalmente, você vai ver que a maioria dos textos, ele coloca a responsabilidade nas nossas mãos, nas nossas escolhas, nas nossas vontades, nas nossas necessidades. Então que nessa noite de hoje a alma de vocês estejam irradiantes, iluminadas, lavadas, purificadas. E como foi dito em 2005, por nós, para vocês, que as reuniões sempre seriam feitas para trazer para vocês esperança, comunhão com Deus, e que vocês saiam daqui alimentados pelo pão espiritual, que a sede de Deus seja saciada dentro de vocês. Não está mais escrito aqui, está? Tá? Então, isso foi escrito em 2005. E nós vamos continuar por aproximadamente uns 10 a 20 mil anos falando do mesmo jeito. Até vocês virem aqui falar no nosso lugar para outras pessoas. Ou vocês falarem para todas as pessoas de vocês mesmos. De vocês mesmos. Falar assim, comigo foi assim. Talvez um dia a gente faça uma enquete, como a gente já fez uma vez, um tempo atrás, das pessoas que tinham tido experiências com Deus, onde cada uma pôde contar como foi. E aí que vocês possam vir aqui contar de vocês. Para que as pessoas olhem assim, então consegue? Consegue. Se você tiver vontade, você consegue. Se você desejar realmente isso, da forma que Jesus prometeu, vocês vão conseguir. Uma boa noite a todos. Muita paz, muita luz, muita benevolência, muita compaixão e muita esperança para que a alma de vocês recebam o que é dela. Que isso não é um milagre, não é nada que vem de fora.
Isso está tudo dentro de vocês. Está dentro da alma. A alma de vocês sabe tudo isso. Não é novidade. Uma boa noite a todos. Amém, amém e amém.